Olá, pessoal! Adivinha quem voltou para aquele bate-papo já sobre a lógica, né? O nosso curso de raciocínio lógico. Estamos tratando, não se esqueça, de uma das vertentes aí, de um dos caminhos que nós temos aí, que é as noções de lógica. Em breve, vamos tratar o quê? A lógica das situações. São dois caminhos diferentes, né? É importante você sempre estar atento em termos de prova, para poder fazer a separação, a melhor escolha possível, que nós vamos trabalhar com isso também, tá certo ou não? Então, isso daí acaba te ajudando. Tem que conhecer o nome, tem que conhecer, porque além, né, da teoria, ainda te ajuda a tornar a resolução mais eficiente, aí no caso. E eu já começo fazendo aquele pedido tradicional. Dê uma pausa, né? Dê um pause, congele, pare, né? Dê um pause. Vai lá. Se você não se inscreveu, por favor, né, nos ajude a inscrever, fazendo a sua inscrição. É importante tá o seu nome aí. Por quê? Porque esse canal é meu, é seu, é nosso. Então, tem que fazer parte do seu nome também. Não só o do Ângelo Primo, como o seu nome também. Além disso, pega o roteirinho dessa aula, que está disponibilizado, compartilha, dê like, joinha, toda aquela parte lá que é importante, né? É um incentivo para a gente continuar com o nosso trabalho, principalmente que você sabe que aqui é o passo a passo. Não tem como pular, né? Não tem jeito aí no caso. Depois, com os exercícios, você aprimora a sua criatividade. Mas teoria é passo a passo. O pessoal é contra? Não, com calma. Assista, que você, né, vai estar preparadíssimo lá no dia. E continuamos, então, com aquele assunto chamado de noções de lógica. Só para lembrar, as noções de lógica, para a lógica sentencial, a lógica escrita, né, no caso, o fundamento é a chamada proposição, né? A lógica proposicional, escrita na forma sentencial, na forma de sentenças, língua portuguesa. E aí, no caso, o que nós temos, né, em relação a esse caminho até agora? Nós falamos que uma determinada frase da língua portuguesa, mais os três princípios da lógica, formam a proposição. E aí nós temos ou é proposição ou não é proposição. É proposição quando, né, respeita os dois, as duas partes aí, né, que é a proposição, a frase declarativa, mais, né, os princípios da lógica. Se falhar um deles, não é proposição. Se faltar o sujeito na frase, chama-se sentença aberta. Quando você define, né? Quando eu falo faltar, não é que faltou, ficou um buraco lá, não. Ficou um elemento desconhecido. Então, é uma sentença declarativa que poderá ser julgada verdadeiro ou falso, mas falta informação sobre, né, no caso, o sujeito, então nós teríamos aí uma sentença aberta. Passou informação sobre o sujeito, a sentença passa a ser fechada. Passada essa primeira fase, é proposição, não é proposição, nós estamos na segunda fase agora, falando sobre os tipos de proposições que tem. Esses tipos estão associados ao tipo, né, de frase que a língua portuguesa oferece, né? Então, nós começamos com a proposição simples, que é aquela proposição que trata de um único tema, formada por sujeito, verbo e predicado, né? O sujeito é conhecido e eu posso julgá-la verdadeiro ou falso, porque é uma sentença declarativa aí no caso, né? E nesse começo nós temos a identificação dela é uma proposição que trata, né, de um único tema, por isso que ela não precisa de elementos de ligação chamado de conectivo, tá certo? Então, para você identificar, você verifica se ela está tratando de um tema só, né? No caso. Ela é chamada de atômica por causa disso, né? Não dá para fragmentar em pedaços menores aí. A negação lógica de uma proposição simples é feita sempre a partir da seguinte regra, né? Negar o verbo mais próximo ao sujeito. Né? Se eu tiver só um verbo, está resolvido o meu problema. Se eu tiver dois verbos, né, eu vou trabalhar, no caso aí, com o verbo mais próximo ao sujeito aí, tá certo? E aí, paramos na primeira fase sobre as proposições simples. Vamos continuar com o estudo das proposições ainda, né, numa situação bem especial, que é o estudo das proposições simples, e agora nós vamos analisar dois aspectos, né?
qual é a cara da equivalência de uma proposição simples e como é que eu vou julgá-la verdadeira ou falsa, né? Em que situação eu vou fazer isso daí, como que eu faço isso daí, legal? Então, são as duas últimas coisas que faltam, porque quando eu falei o estudo das proposições simples, eu falei que a gente tem que analisar definição, reconhecimento, né? Negação, equivalência, valoração. Isso é estudar, né? Essa é a ideia principal lá no caso, tá bom? Então, vamos lá para ver o que é. Opa, vou para baixo, sem problema, né? E chegamos aqui nessa situação, legal? Então, deixa eu sair do ar para você ficar atento aí no caso. Então, o que significa, né, equivalência lógica, né? Nós temos aí, no caso, né, duas possibilidades, né? Então, proposições, no caso, né? Proposição simples que nós estamos falando, legal? Proposição composta é outra história, proposição categórica é outra história, uma coisa de cada vez aí no caso, né? Então, a proposição simples, logicamente equivalente à outra, é uma proposição que apresenta a mesma ideia, né? Ou seja, vai apresentar para nós o chamado paralelismo semântico. Então, a ideia de equivalência na proposição simples é uma ideia mais tranquila, né? Isso daí, conforme as proposições vão ficando mais complexa, né? A definição de equivalência vai tendo as suas alterações. Mas o que acontece aí no caso, né? Nós temos duas situações a respeito desse esquema no caso, legal? Quais são? Certo? Nós temos dois esquemas. Quais são os dois esquemas aí? Ou é de forma semântica, transmite a mesma ideia, ou é de forma lógica, quando tem o mesmo valor de verdade, né? Verdade ou falsidade. Então, no caso aí, para a proposição simples, o que vai vigorar mais aí é a ideia semântica. Eles transmitem a mesma ideia, né? Eles transmitem a mesma ideia no caso. Então, como se eu fosse, aliás, né, reescrever a frase, deixando a ideia, mas de uma outra forma, né? Ou seja, vou trocar 6 por meia dúzia. É uma reescrita da frase. Agora, na medida que as proposições vão ficando um pouco mais complexas, né, esse conceito vai indo cada vez mais na direção da tabela verdade e também, né, a ideia semântica. Então, lá tem uma divisão entre as situações. Aqui não, na proposição simples, é mais comum, né, você encontrar uma reescrita. Às vezes você encontra, por incrível que pareça, esse tipo de situação na língua portuguesa. Ele fala, reescreva essa frase usando uma negação. Ué, como? A negação pode ser? Sim, né? Ele vai misturar. Não é que ele vai fazer a negação da frase, usando a partícula não. Né? Essa é a ideia, usando o não como referência, tá certo? Então, como que é feito isso daí no caso? Olha só a maluquice, né? A proposição 2 é um número par, tá certo? 2 é um número par. É equivalente a falar o quê? Eu vou usar o não. Só que quando você usa o não, você também tem que mexer no predicado. Porque lembra da dupla negação? Não, não. Né? O não, não acaba gerando de volta, né? No caso, nosso valor positivo. Lembra? Dupla negação. Então, quando eu falo a proposição simples, 2 é um número par. É equivalente à proposição simples, 2 não é um número ímpar. Né? Lembrando que eu tenho ou um número, né, dentro dos números inteiros e naturais. Um número é par ou não é par, né? No caso, então o que acontece? Eu vou falar a negação do que ele não é, né? Tá certo? Então eu vou dizer assim, a proposição simples, 2 é um número par, é equivalente a falar o quê? 2 não é, se você falar número par, tá errado, não é isso. 2 não é um número o quê? Ímpar, tá certo? Então, quando você fala isso daí, né, você acaba gerando uma forma equivalente, quando possível, né? Então, par ou ímpar são duas situações que nós temos aí, e se ele não é par, ele é ímpar, né? Por exemplo, a resolução está certa, forma equivalente. A resolução não está errada, porque eu tenho certo
ou errada, não tem mais ou menos, né? Então, quando eu falo a resolução não está errada, né, eu acabo gerando isso. Ou seja, eu mantive o sujeito, né, e usei um predicado que é a negação do que ele não é. Olha que maluquice, né? Eu mantive o sujeito. 2 é um 2, né? Não é um número ímpar. Quando você coloca o não, você tem que mexer no resto lá, né, no predicado, para poder criar um elemento contrário para você, quando negar, voltar ao original. É maluco? É muito mais para a língua portuguesa que outra coisa. Então, você pode encontrar esse tipo de exercício na própria língua portuguesa. Ele pede para você fazer a reescrita usando, né, no caso, esse formato. Eu nego e nego. Não é isso? Quer dizer, 2 é um número par. Bacana. Eu vou falar sobre o 2, que ele não é ímpar. Tá certo? A resolução está certa. Eu vou falar que a resolução não está errada. Né? O não errado passa a ser o certo. Deu para entender? Então, é muito raro eu encontrar isso em questões de lógica, e é muito mais fácil você encontrar isso nas questões do quê? De língua portuguesa. Tá? Mas eles são equivalentes no sentido que semântico aí, né? O que é o semântico aí? Ideias. Então, no mundo das ideias, nós teríamos isso daí. Mas é bem raro aparecer, né, no mundo aí da lógica. Legal? Agora, esse assunto, esse daqui tem que tomar cuidado, né? Porque quando você fala em proposição simples, tem que lembrar que ela faz parte, né, no caso aí, de outras proposições. Ela funciona sozinha, como ela funciona junto com outras proposições, né? Compondo outras proposições. Então, duas coisas você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, a negação dela, porque, como eu falei, vão perguntar sobre a negação dela, ou ela fará parte, né? A negação da proposição simples fará parte de um processo. Então, eu estou fazendo tal coisa e no meio do caminho vai ter que fazer a negação da proposição simples. Parabéns. Então, isso tem que tomar cuidado. E a segunda coisa, professor, o que é que eu estou ansioso para saber? É sobre a valoração, se ela é verdadeira ou falsa. Legal? Mesma coisa. Ser verdadeiro ou falso também vai fazer parte de um outro processo maior quando chegarmos nas proposições compostas. E aí é que vem o drama. Veja bem, o que é uma proposição simples? É uma sentença declarativa que tem o sujeito conhecido na forma sujeito, verbo, predicado e que pode ser julgado verdadeiro ou falso. Não quer dizer que eu saiba julgar toda hora se é verdadeiro ou falso. Eu sei que pode ser julgado. E aí você tem que tomar muito cuidado com essa situação aí no caso. Tá certo ou não? Por que muito cuidado, né? Porque nós teríamos nessa situação que verificar se a informação, né, se a frase veio da realidade ou se não veio da realidade. Por quê, professor? Tem essa diferença, tem essa distinção, né? Pelo princípio da identidade, uma coisa verdadeira é verdadeira. Ou seja, se veio da realidade, julgue pela realidade. Não tenha receio. Julgue pela realidade. Se a coisa não veio pela realidade, significa que eu não consigo julgá-la eu mesmo espontaneamente. Aí eu sou obrigado a esperar uma informação extra. Deu para entender? Então, assim, a proposição simples, né? Ela vai ter um valor, né? De valor lógico dela de verdade ou falsidade. Como toda boa proposição cai nisso daí. Agora, duas situações. Ou eu vou julgar pela realidade, porque ela veio da realidade, ou eu vou pegar uma situação que não veio da realidade. Aí o que acontece? Se veio da realidade, julgue pela realidade, julgue com seus conhecimentos, perfeito, né? Porque quem julga a proposição se ela é verdadeira ou falsa não é a lógica, é quem criou. Então, se eu estou falando de matemática, só a matemática vai falar se é verdadeiro ou falso. Se eu estou falando de geografia, só a geografia vai falar se é verdadeiro ou falso. Se eu estou falando de direito, só o direito vai dizer se é verdadeiro ou falso. Deu para entender? A lógica respeita o princípio da identidade. O que é verdadeiro, é verdadeiro. Bom, ela fica satisfeita com isso. Então, duas situações. Veio da realidade, julgue pela realidade. Não veio da realidade, aguarde para ver o que ele quer que você faça. Vamos lá, professor.
Por exemplo, né? Deixa eu sair daqui para você prestar atenção na frase. Vamos pegar a frase. 2 é um número par, né? É uma proposição simples, né? Sujeito, verbo, predicado, perfeita, né? E eu posso julgá-la, e eu quero, na realidade, julgá-la como verdadeiro ou falso. Aí eu te pergunto, 2 é um número par, é um assunto, né, tratado em qual matéria? Ah, na matemática. Então, eu consigo julgá-la pelos conhecimentos da matemática. Então, quando você fala 2 é um número par, é uma, né, no caso aí, frase verdadeira da língua portuguesa. E é uma proposição que tem o valor lógico da verdade. A frase é verdadeira na língua portuguesa. E, como proposição, tem o valor da verdade. É isso, de verdade, no caso. Então, o que vai acontecer? Eu consegui julgar com meus conhecimentos de matemática, foi suficiente. Proposição simples, que tem como origem, né, um tema ligado à realidade, ligado a um conhecimento aí. Né? Mesma coisa, a proposição Roma é a capital do Brasil. Legal? Perfeito. Então, com os meus conhecimentos, né, é suficiente para julgá-la como sendo, né, uma frase falsa da língua portuguesa e uma proposição cujo valor lógico é da falsidade. Perfeito? Então, consegui, né, julgar dessa maneira aí no caso. Legal? Então, por que eu consegui? Porque os meus conhecimentos, já que ele está ligado à realidade, né? Já que ele está ligado à realidade, o que vai acontecer? Eu julgo conforme a realidade. É assim que a coisa funciona. Legal? Então, a proposição simples, eu vou julgá-la se veio da realidade ou não veio da realidade. E eu tenho, né, que observar o seguinte: veio da realidade? Veio. Julgue, sem medo. Aplique o seu conhecimento sobre aquele tema para saber se é verdade ou falsidade, né? Se é uma frase verdadeira ou uma frase falsa. Se é uma proposição que tem valor lógico da verdade ou da falsidade, ok? Lembrando sempre que frase da língua portuguesa ou é verdadeira ou é falsa. Proposição lógica, né, tem valor lógico da falsidade ou da verdade. Então, valoração lógica termina em dade, né? Essa é a ideia que nós temos aí inicialmente, ok? Então, essas duas eu consigo julgá-las, né, conforme o nosso conhecimento. Cuidado, né, quando você for ler, porque assim, não é certo e errado. Eu escrevi certo, né? Certo e errado se eu tivesse escrito na língua portuguesa de forma errada. E a professora de português ia tirar pontos, né? Lembra? Você fazia a redação, escrevia errado. Eu não estou falando em certo e errado, não. Aqui eu estou falando se ela é verdadeira ou falsa, é outra coisa. Né? Então, se eu falo assim para você, Roma é a capital do Brasil, essa frase está errada. Não, essa frase ou é verdadeira ou é falsa. Não está certo e errado. Né? Certo e errado seria na grafia, né? Seria na escrita, seria na concordância. Aí está certo e errado. Mas, logicamente falando, né, não está certo e errado. Ou é verdadeira ou é falsa. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, né? Quando você bate os olhos, você fala, 2 não é um número ímpar, né? Fala, professor, 2 não é um número ímpar. É verdade, né? É verdade. 3 é um número par, né? É uma proposição com valor lógico da falsidade, né? Não é porque eu estou falando que é verdade. Não é porque você está afirmando que é verdade. Eu tenho que parar para entender o procedimento. Se eu estou afirmando alguma coisa que veio da realidade, eu paro para julgar o que veio da realidade. Ficou claro isso daí? Porque existem organizadoras, né, no caso, que eles acabam, né, trabalhando muito com esse conceito aí. Então, cuidado. Proposição simples. Veio pela realidade, julgue pela realidade. Né? Não veio pela realidade, é outra história. Então, vamos completar aqui, ó. Uma questãozinha que vai servir de modelo. Lembra que eu falo de modelo? Modelo, assim, é só para organizar o teu raciocínio. Depois você encaixa o seu conhecimento naquilo. Como é que você vai, né, trabalhar, né, nessa forma, no caso, tá certo? Então, as situações, né, que aparecem para julgamento da realidade, às vezes, né, cobram alguns conhecimentos aí que dependem da situação.
Tem muito concurso que cobra coisa da região, a cor da bandeira, né, no caso, qual é a capital, né? Então existe uma série de situações que quando você vai para o mundo do julgar verdadeiro ou falso realidade, aí precisa ter bastante conhecimento. E é lógico que a partir daí você procura se virar, né, a partir de certas informações. Você vai se livrando daquilo que você tem ideia e depois vai analisando, né, sobre esses elementos aí. Resumindo, veio da realidade, fica de olho porque cobra bastante conhecimento. Dá uma olhada nessa situação. Assinale a alternativa que contém uma proposição com valor lógico, né, de verdade. Né? O valor lógico é verdade, não verdadeiro. A frase é verdadeira, o valor lógico é verdade, tá certo? Então, tirando esse pequeno deslize, né, nós temos isso aí. Qual dessas proposições, né, tem o valor lógico como sendo verdade, tá certo? E aí eu vou dar uma olhada, né? Só existe um número natural par que é primo. Vila Velha é a capital do Espírito Santo. O número 5 é menor que o número. Desculpa, o número menos 5 é menor que o número menos 7. A soma de 2 mais menos 3 é igual a 5. E uma tonelada tem 1.000 gramas, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho proposições simples. Isso é importante você perceber. A proposição simples só depende do seu conhecimento. Antecipando, fazendo spoiler. A proposição composta, ela vai depender de um negócio chamado tabela verdade. A proposição simples só depende dela para você, né, poder gerar o valor de verdade ou falsidade no caso, tá certo? Essa é a ideia inicial aí que nós temos para a proposição simples. Então, é proposição simples, todas elas são, só depende do meu conhecimento. E aí, você vê lá, né, pelo enunciado, é uma prova lá do Espírito Santo, né? Então, normalmente, quando é de um determinado estado, alguns estados fazem isso, né? O Paraná, Espírito Santo, né? Às vezes Maranhão, Rio Grande do Norte, eles cobram conhecimentos, né, da própria região. Legal, faz parte? Faz parte. Por quê? Porque o estrangeiro, né, que veio de outro estado para prestar lá tem que conhecer alguma coisa aí no caso, tá certo? Então, faz parte isso daí, né? Normalmente está no edital que vai ser cobrado, né? E quando você dá uma olhada, lá tem atualidade, geografia, né? Então tem isso daí para verificar. Tirando isso, são proposições simples que vieram da onde? Da realidade. Portanto, eu julgo pela realidade. Legal? Aqui precisa de algum conhecimento da matemática, né? No caso aí, para você poder trabalhar e um conhecimento de geografia, né? Então ele fala lá, vamos começar pelas nossas questões. Eu vou começar aquilo que não é matemática, tá bom? Vila Velha é a capital do Espírito Santo. Não, Vila Velha não é a capital do Espírito Santo, né? Essa proposição, ela não tem o valor de verdade. É simples, posso julgar pela realidade, só que ela é o quê? Falsa. Deu para entender o esquema? Veio da realidade, mas é falsa. Legal? Muito bem. Aí sobrou alguma coisa de matemática, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Uma tonelada tem 1.000 gramas. Seria bom demais se tivesse, né? Porque aí você ia comer uma tonelada e você teria o equivalente a 1 quilo, porque 1.000 gramas é 1 quilo e não uma tonelada. Portanto, essa proposição simples tem o valor lógico da falsidade. Ok? Muito bem. O número menos 5 é menor que o número menos 7. Eu tenho uma dívida de menos 5 e eu tenho uma dívida de menos 7. Quem é que deve menos? Quem deve menos 5. Portanto, o número menos 5 é menor que o número menos 7? Não. Né? Quanto mais próximo do zero o número negativo, né? Maior é o seu valor, aliás. Né? Quanto mais próximo do zero, maior é o seu valor. Logo, o menos 7, né, no caso, é menor que o menos 5, e não ao contrário. É uma proposição simples, cujo valor lógico é o da falsidade. A soma de 2 com menos 3 é igual a 5.
eu tenho 2 e perco 3, eu fico devendo 1. Certo? Então, o que acontece? São conhecimentos básicos, né? No caso aí, que ele pede. Por quê? Se ele falar assim, ó, a distância entre o centro da Terra e o centro do Sol é de 50 milhões de quilômetros. Sabe quando eu vou acertar uma dessas? Apesar de ser da realidade, nunca. Porque precisa de muito conhecimento, precisa de outra informação. Então, quando ele pede para julgar pela realidade, significa que a informação está próxima da realidade. Né? E aqui só existe um número natural par, que é primo, que é o 2. Os outros números naturais, né, que são primos, são ímpares. Né? Então, o par, né, é o único número natural par que é primo. Só existe um, que é o 2. Ah, legal. Então, é uma proposição simples, cujo valor lógico é o valor da verdade. Deu para entender? Veio da realidade, julga pela realidade. É lógico que tem que ser um assunto próximo no dia da prova, porque não adianta perguntar coisa que, né, que eu não vou lembrar. Então, não se preocupe quanto a isso. Ele vai perguntar coisa que na hora você conseguiria responder tranquilamente. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Deu para entender o que é valorar a proposição? O seu valor lógico chama-se valorar. É dar o valor da proposição simples, né? Que veio da realidade, usando conhecimentos da realidade. Ok? Primeira fase. Professor, e se não vier da realidade? Aí é outra história. Por exemplo, Maria é rica. Né? É uma proposição simples, né? E eu não consigo julgar se é verdadeiro ou falso, né? Porque do jeito que ela está, ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Legal. Então, professor, o que eu faço? Eu saio correndo? Não. Nessa situação, quando a coisa não vem da realidade, não sei qual é a Maria, é uma proposição simples. Ela pode ser valorada como sendo verdadeiro ou falso. Mas eu não tenho mais informações, né, sobre essa situação. O que eu faço? Se ele não disser nada, não faço nada. Agora, caso contrário, se ele quiser que você trabalhe com o valor lógico dela, ele vai falar assim para você, né? Ele vai falar: considere, suponha, admita, assuma. Então vai aparecer uma dessas 4 frases aí, palavras, aliás, que vai dizer qual o rumo que você vai dar para aquela proposição. Se não veio da realidade, não se aventure. Espere ele falar alguma coisa. Então ele fala: considere, né? Admita, assuma, suponha que a proposição Maria é rica passa a ser falsa. Legal? Então, Maria é rica passa a ser falsa aí no caso. Ok? Então isso daí é importante para você verificar, né, essa formatação. Então, Maria, né, no caso aí, é falsa. Legal? Essa é a situação que aparece no caso. Beleza? Então, cuidado, muito cuidado com isso daí, né, porque eu tenho que aguardar para saber o que eu vou fazer com essas informações aí. Legal? Lembrando sempre o seguinte: se a proposição é verdadeira, então assuma que Maria é rica, é falsa. A negação dela, Maria não é rica, passa a ser o quê? Verdadeira. Né? Então, se você sabe o valor lógico da proposição simples, quando você faz a negação, ela vai mudar o seu valor lógico. Então, se aquilo é verdadeiro, a negação dela passa a ser o quê? Falsa. Ok? Se aquilo é falso, a negação dela passa a ser o quê? Verdadeira. Né? Então, 2 é um número par. É uma proposição verdadeira. A sua negação, 2 não é um número par. Ela passa a ser o quê? Falsa. Deu para entender a ideia? Então, cuidado. Suponha isso, mas se eu precisar da negação dela, ela passa a ser uma proposição falsa ou verdadeira. Depende do inicial. Deu para entender o esquema? Né? Então, é isso que eu falei para você. Se Maria é alta, é verdadeira, né? Maria não é alta, será o quê? Falsa. Se Maria é alta, é falsa? Maria, né? Não é alta, vai ser verdadeira. Então, cuidado sempre com essa situação. A hora que você negar, vai mudar o valor lógico, né, da nossa proposição aí. Ok?
Ô, professor, isso daí aparece em termos de prova? Sim. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha nessa questão, como ela é interessante. Deixa eu sair do ar aqui, para você prestar atenção melhor na questão. Muito bem. Olha só o que diz essa questãozinha. Abaixo estão listadas 5 proposições a respeito de Maria, Luiz, Paulo e Raul. Sendo entre parênteses, né? Sendo que entre parênteses está indicado se a proposição é verdadeira ou é falsa. Legal? Então, Maria tem 20 anos de idade, Luiz é marido de Maria, Paula é irmã caçula, é bom demais, né? Caçula de Maria, Raul é filho natural de Luiz. Luiz já foi casado 2 vezes, tá certo? E aí, inicialmente, ele falou em proposição lá em cima. Já falou que é proposição, bacana. Que tipo de proposição você está vendo? Ah, são proposições simples, né? Legal. Alguma delas veio da realidade? Não. Alguma delas eu consigo julgar com o conhecimento da realidade? Não. Então, o que ele fez? Ele falou, considere, né, que ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, é uma proposição simples que não tem vínculo com a realidade. O que eu faço? Eu vou esperar ele falar para mim o que eu tenho que fazer. Então, ele avisou. Né? O que estiver ao lado indica se ela é verdadeira ou falsa. Maria tem 20 anos de idade. É uma proposição simples, cujo valor é da falsidade. Luiz é marido de Maria. Né? É uma proposição simples, cujo valor é verdade, da verdade. Né? Paula é irmã caçula de Maria. Então, é uma proposição simples que tem o valor da falsidade. Raul é filho natural de Luiz, que tem o valor, né? É uma proposição simples, cujo valor é verdade. Né? E por último, Luiz já foi casado 2 vezes. É uma proposição simples, cujo valor é da verdade. Perfeito? Muito bem. Das informações do enunciado, é correto afirmar o quê? Deixa eu sair daqui. Né? Então, é correto afirmar o quê? Paula é tia de Raul, Luiz é mais novo do que Maria, Paula tem mais do que 20 anos, Raul é mais novo do que Luiz e Luiz é mais velho do que Maria. Então, a partir dessas informações, o que eu posso tirar com certeza? Inicialmente, o que eu posso tirar com certeza seriam as negações. Se eu negar a primeira, Maria tem 20 anos de idade, que é falsa, Maria não tem 20 anos de idade, seria verdadeira. Né? Então, pensando só na parte lógica, se eu fizer as negações, o que era falso virará verdadeiro e o que é verdadeiro vira falso. É lógico que nunca interessa você negar para virar falso. O que interessa é negar para virar verdadeiro. Então, olha só o que eu fiz na sequência. Né? Então, coloquei as frases, coloquei as alternativas aqui. Deixa eu sair dessa situação. Pronto. Né? Olha só, isso daqui veio do enunciado. Né? E isso daqui são as alternativas. Essa daqui é uma questão muito sutil. Foi uma questão do INSS, feita pela Carlos Chagas, e ela é muito sutil. Por que muito sutil, professor? Porque tem uma informação que está embutida aqui que, para quem vai trabalhar no INSS, é extremamente importante aí no caso. Foi o que ele fez, né? Olha só, Raul é filho natural de Luiz. O que quer dizer isso? Né? Que o Raul, né, tem como pai mesmo, ele não é adotado, não é adotivo, né? O Luiz é o pai dele. O Luiz é o que gerou, né? No caso, o Raul, tá certo? Isso daí é uma coisa que é verdadeira. Legal? Agora, as outras situações nos colocam vamos dizer, em análise, que não traz muita segurança, não. Né? Então ele fala assim, ó, Luiz já foi casado 2 vezes. É verdade, bacana. Luiz é marido de Maria, bacana, né? Agora, Maria tem 20 anos, é falso. Maria não tem 20 e Paula não é irmã caçula de Maria. Jogando tudo para a verdade. Agora, olha só as alternativas no caso, né? Que nós temos para verificar. Luiz, né, é marido de Maria, é verdade. O que acontece? Na primeira situação, o pessoal já acha que o Luiz é mais velho do que Maria, né?
Alternativa E. Não, eu não posso concluir isso daí. Pode ser que o Luiz seja mais novo do que a Maria. Eu não tenho informação suficiente a partir de Luiz é marido de Maria, que, no caso, né, você vai, né, ter essa informação aí no caso, né? Que ele é mais velho ou mais novo, não dá para a gente saber, tá certo? Então, com isso, eu não sei do que se trata, né? A Paula é irmã caçula de Maria. Isso é falso. O que, que vai ser verdade? Paula, né, não é irmã caçula. Ah, se ela não é irmã caçula, ela é a irmã mais velha, né? Sei lá, no caso, sobre a Paula, né? Ela pode ser irmã mais nova, né? No caso, ela pode ter a mesma idade, aliás. Ela não é caçula, ela pode ser gêmea, né? Então, como é que eu vou saber se a Paula tem mais ou menos do que 20 anos? Ela pode ser mais velha do que a Maria e ela pode ter a mesma idade de Maria, tá certo ou não? Então, também não consigo trabalhar com isso daí, né? Que mais? Paula é a irmã caçula de Maria. Legal, né? Paula não é a irmã caçula de Maria. Então, pode ser que ela seja mais velha, tenha a mesma idade, ou não seja irmã. Se ela não é irmã, como é que Paula é a tia de Raul? Outra, será que é a mãe natural, né, do Raul? Não sei. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte, que Raul é mais novo do que Luiz. Por quê? Se o Raul é filho natural, né, de Luiz, obrigatoriamente ele é um filho, ele é uma pessoa mais nova. Ah, professor, e se fosse adotado? Adotado é outra história. Aí poderia ser mais velho ou não. Então, é uma questão assim sutil. Eu falei das proposições simples, mas ele quer que você analise isso daí, né? Então, o que, que eu posso concluir com certeza? Que Raul é mais novo do que Luiz, tá certo? Então, esse tipo de situação vai além da análise, né? Eu tenho que pensar na realidade, no caso, a única realidade é de ser filho natural. Quando ele falou em filho natural, pum, acabou. Isso daí, né, cria um vínculo de idade. Porque se é filho natural, ele tem que ser mais novo que o pai. E o pai tem que ser mais velho do que ele. O resto eu não consigo afirmar nada. Tá certo? Essa é a ideia. Então, duas coisas que você tem que ter domínio sobre a proposição simples. Realmente, né? Negação e, no caso, a parte de valoração, que vai servir para outros temas. E, de um modo geral, aquilo que vai servir para o concurso lá, que é reconhecimento, definição, os outros elementos, aí de um modo geral. Mas esses dois, principalmente, aparecem bastante nas proposições compostas aí. Legal? E aí, então, né, encerramos aqui, deixa eu mudar, eu vou lá para baixo, está cobrindo a minha, né, a parte lá da social da coisa aí, né, que a gente fala de dar os endereços aí. Então, você já sabe, para manter, né, o nosso canal aí, não, manter ou não, o canal vai ser mantido, mas eu não acho justo tá só o meu nome lá. Então, inscreva-se que o canal é nosso, né, é meu, é seu, a Toca do Torresmo. Se você não se inscreveu ainda, bacana, né? Assim que terminar, já vai lá e faça a sua inscrição, é um incentivo para a gente continuar, né? Tá aí os outros endereços aí para você entrar em contato, sugestão, dúvida, perguntas, né? Lembrando que nós estamos em construção, começando com raciocínio, depois vai para matemática, estatística, matemática financeira, aos poucos a gente vai construindo. Raciocínio sempre é um apelo mais imediato aí no caso, né? Aparece muito nos concursos aí, tá certo? E tá aqui o nosso curso, né? Não tem intenção nenhuma de ser rápido, né? Ele tem intenção de ser honesto, passo a passo e te ajudar. Legal? Então fica aí, né, a ideia da inscrição em aberto. E por enquanto a gente se despede aqui, mas eu volto, porque o raciocínio lógico tem bastante coisa para falar e nós temos que nos aprofundar. Hoje em dia já não dá mais para ser superficial, nem regrinhas TikTok, né? Então, quem andou fazendo os últimos concursos aí que envolve raciocínio lógico, percebeu que está tendo a mudança. Não dá mais para ser rasteiro, né? Senão você vai sempre, né, continuar no mesmo ciclo e o raciocínio lógico vai te prejudicar. Não pode prejudicar, né? Faça o curso direitinho,
Entenda a teoria, ao contrário que muitas vezes, eu vou aprender raciocínio por exercício. Nunca, nunca. O exercício é a segunda fase, é a criatividade. Quanto a isso, nós estamos também nos preparando para exercício. Por enquanto, fortalecendo a teoria. Tem os exercícios modelo ao longo da teoria, para quando aparecer, né, os nossos exercícios, você ter na sua cabeça já uma ideia montada aí. Legal? Por enquanto, eu me despeço com o tradicional tchau, mas eu volto para falar mais sobre o raciocínio lógico. Tchau.